Graça e paz, líderes de avivamento. Então estamos partindo para a 35ª ministração e hoje vamos falar, baseado em Hebreus capítulo 12, de 1 a 3, para quem estou olhando? Para onde os meus olhos estão voltados? Então o capítulo 11 de Hebreus, ele menciona várias pessoas que andaram pela fé. Alguns obtiveram grandes conquistas, capítulo 11, versículo 32 a 34, e outros suportaram muito sofrimento, capítulo 11, 35 a 38. Mas todos eles deram bom testemunho da sua fé. O versículo 39 fala isso. Todos que obtiveram bom testemunho da sua fé. E o capítulo 12, então, do 1 ao 3, diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então temos uma nuvem de testemunhas. Nuvem de testemunha quer dizer muita gente, muitos exemplos de bons testemunhos. Temos pessoas que nos inspiram, que nos estimulam a permanecer firmes na fé. O exemplo deles nos dão aquela segurança, aquela garantia, aquele ânimo novo, aquele empenho de continuar firme apesar de toda a tribulação, qualquer acontecimento, vamos permanecer firme. Você lembra de um exemplo para você, uma pessoa que seja exemplo para você atual, assim, uma pessoa que atualmente seja exemplo, não exemplo da Bíblia, um exemplo de alguém que você conhece. Eu quero falar de um exemplo, o meu primeiro pastor, pastor René Eugênio Seifert, um homem simples, um homem sábio, moderado, de fé, passou por muitas tribulações, mas até hoje está firme na fé, um exemplo para mim, um homem que me inspira. A carreira que nos está proposta, diz ali o versículo 1, né? Temos a rodearmos essa nuvem de testemunhas, então, deixando para trás o pecado, peso, né, que nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, Deus tem um plano especial para cada um. Seus filhos não estão jogados na terra por aí para ver no que vai dar. Não, ele tem um plano, tem um objetivo. Mas é preciso tirar todo o embaraço. Alguma coisa ou pessoa tem atrapalhado o andamento da tua fé? Às vezes tem que se distanciar de determinadas pessoas que só estão ali perto de você para te prejudicar, para te atrapalhar. É claro que a gente quer ganhar as vidas e para ganhar as vidas tem que passar, engolir sapos, né? Mas às vezes tem outros que estão ali ao teu redor, não é para você ganhar, não. Eles foram enviados do inferno para atrapalhar tudo que você está planejando e que Deus colocou no teu coração. É preciso se livrar do assédio do pecado. Eu falei de gente, mas também tem coisas, às vezes, ao nosso redor que nos atraem, que nosso olhinho está sempre querendo olhar para lá, né? Então, se livrar. Existe algum pecado insistente na tua vida? É preciso correr com perseverança, ou seja, nada deve nos parar ou paralisar. Você já pensou em diminuir o ritmo? Já pensou em parar, em desistir? Quem é o autor e consumador da fé? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o nosso amado, o Rei de toda a terra. Todos os exemplos, os outros exemplos de fé, sejam da Bíblia ou seja de algum irmão, são imperfeitos. Mas Jesus é o nosso modelo que teve muitos problemas, mas não cometeu nenhum pecado. 1 Pedro 2, 21 a 25. Leia lá, você vai ver que ele é modelo extraordinário e ele serve para nos inspirar todo o tempo. Suportou o ruim por causa do bom.
Diz aqui, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Por causa da alegria e do trono, ele suportou a cruz e a ignomínia. Ignomínia é desonra, é desprezo, é gozação, zombaria. Tudo isso ele suportou. Por quê? Porque ele não estava olhando para aquilo que estava acontecendo. Ele estava olhando para aquilo que foi prometido. E ele alcançou. Tudo o que acontecer de ruim por causa da sua fé é menor do que tudo aquilo que está prometido para aqueles que amam a Deus. 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então desenvolva teu amor e você vai ser alvo de promessas indescritíveis. Vale a pena se sacrificar para ganhar a recompensa preparada por Deus? Tem gente que levanta 5, 6 da manhã só por causa de um salário. Trabalha o dia inteiro, 8, 10 horas por dia, só por causa de um dinheiro. Imagina o esforço dessa pessoa. Imagina o tamanho das renúncias. Muitas vezes tem que deixar filho chorando em casa, às vezes tem que deixar a esposa, e, enfim, para providenciar o sustento. Né? Valeu a pena esse sacrifício? Eu acredito que vale a pena, embora seja sacrifício, mas necessário. Agora, já pensou o sacrifício que temos por causa da fé? E aí a gente pensa em parar, em desistir? Não, continua firme. Jesus, diz a Bíblia, então, ele suportou a cruz. O que ele suportou? A cruz. O que ele suportou mais? A ignomínia. A ignomínia, o desprezo. Está lá na cruz, derramando sangue, os braços espichando, os nervos arrebentando. Suou gota de sangue, lá no Getsemane, lá na hora da oração. Vocês acham que é pouco? Ou é muito o que ele sofreu? Mas ele estava disposto. Disposto por quê? Porque ele não olhou para aquilo ali que estava acontecendo no momento, mas para a proposta, o propósito primeiro de Deus com ele e a proposta que era aquilo que ele viria a ganhar depois. Discípulo de Jesus tem promessa. Por isso, aguenta firme aí, irmão. Considerai atentamente, versículo 3. Considerai, pois, atentamente. Preste atenção. Será que a gente, às vezes, se acostumou tanto com a história de Jesus que a gente esqueceu o quanto ele suportou? E o fato de ele ter suportado tanto serve de inspiração, por isso a gente tem que considerar. Presta atenção, relembra o tamanho do amor, do sacrifício que Jesus fez por ti, e você vai dizer assim, não, nada disso que está acontecendo comigo é tão grande assim. Eu posso perseverar porque eu sei que o meu Redentor vive. E estou passando por tribulação, vou botar o pé na água e vou atravessar. Né? Diz a música lá que você vai atravessar o rio, se não atravessar o rio, Deus vai fazer você andar sobre as águas, vou passar pelo fogo, enfim, a fé nos move, a fé não nos deixa paralisar, a fé nos move para frente. Olhe firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então tem gente muito cansada a ponto de desmaiar. Talvez você precise tirar umas fériasinhas. Fériasinha do quê? Umas férias de você mesmo. Você anda se perturbando demais com coisas de menos. Talvez você precisa dar uma reduzida na sua agenda. Dá uma olhada na tua agenda, verifica, para não ficar super cansado a ponto de desmaiar. Tem gente desmaiando quase, sem necessidade. Porque Deus não nos dá um fardo maior do que nós possamos suportar, não dá tentação ou provação maior do que nós possamos suportar. E todas aquelas que Ele nos permite ou nos envia é para nos fortalecer. Mas as lutas que passamos não chegam nem perto do tamanho da dor que Jesus suportou. Bons exemplos inspiram. Que sejamos esses bons exemplos que inspiram. Para quem você está olhando? Tem gente olhando para você também.